O Brasil é um estado laico? Saudações, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo passado, eu fiz um comentário breve sobre o estado laico. E visto que esse tema é um tema que envolve alguma confusão, eu resolvi dedicar uns minutinhos aí para esclarecê-lo. Normalmente, quando algum deputado, seja ou não do que eles apelidaram de bancada evangélica, cita algum versículo bíblico, já aparecem os apóstolos do Estado laico enfurecidos. Vão começar a dizer que é um absurdo que o viés religioso seja considerado em questões como a do aborto, que o Brasil é um Estado laico só de nome, mas que o fundamentalismo religioso está presente até no dinheiro. No Enem de 2016 até apareceu uma nota do Ministério Público do Rio, e olha, que é composto por pessoas que se formaram em direito, que estudaram para um concurso, quer dizer, não é gente despreparada, né? Vamos dar uma olhadinha aí no que diz essa nota sobre Estado laico. O título da nota é Combate à Intolerância Religiosa e Defesa do Estado Laico. O endereço está aqui em cima, né? Está lá no site do Ministério Público do Rio de Janeiro, a nota é pública para quem quiser ver. E depois de falar um pouquinho em juridiquês por umas 2 páginas, eles vêm com as considerações finais no finalzinho, que eles dissertam sobre o assunto. Eu queria destacar esse pedaço aqui, esse trechinho. Com efeito, em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação, cadê a vírgula aqui, MP? Que asseguram a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada. Até aqui tudo bem, mas vamos ver como eles definem a laicidade do Estado. Afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas, culturais, etc. Está aqui a vírgula sumida, sobrando atrás do etc. Bom, então a definição de laicidade do Estado, de acordo com o Ministério Público do Rio, é essa aqui, né? Afastar a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas e culturais. Gente, vamos lá. No próximo parágrafo, logo depois, já vem a contradição aqui, ó. A laicidade do Estado tem interface com diversos direitos humanos fundamentais, como a liberdade de expressão. Meu Deus do céu. Então, não só o MP parece não saber o que é Estado laico, como nós já vamos ver, como eles não percebem que afastar até a possibilidade de interferência religiosa em matérias políticas, sociais e culturais é basicamente o oposto simétrico da liberdade de expressão que eles dizem defender. Esse é o mesmíssimo subterfúgio dos globalistas, em que se exalta na propaganda o exato mesmo bem que eles se empenham em destruir. Devemos tirar a sua liberdade de expressão em prol da sua liberdade de expressão. Das duas, uma. Ou esse pessoal é mau e faz isso de propósito, ou é ignorante, não entende absolutamente nada de lógica argumentativa. Por caridade, eu sou obrigado a presumir o segundo e sugerir que as suas excelências voltem a estudar o português. Bom, como a confusão parece então ser generalizada, vamos começar por uma exposição importante então, a partir do diametricamente oposto. O que seria um Estado clerical? Bom, a palavra cleros, né, que é em latim, e kleros em grego, né, elas têm a mesma raiz, tem um significado original vinculado com a terra. No dicionário de Oxford, a única definição listada de cleros é uma dotação de terra, né? Em alguns outros dicionários aparecem umas definições frequentemente atribuídas ao período do latim tardio, em que se admite cleros como a casta religiosa. Mais curiosamente, esses mesmos dicionários definem clérigos não apenas como sacerdotes, mas como homens instruídos. Guardem essa informação. Então é natural que essas 3 coisas, né, o proprietário da terra, o homem instruído e o sacerdote religioso, se confundam de certo modo nas sociedades antigas, uma vez que o culto religioso em si era profundamente ligado à questão da terra. Tem um historiador francês que se chama Numa Denis Fustel de Coulanges. Ele publicou um livro em 1864 chamado La Cité Antique. Em português é A Cidade Antiga. Tem até uma tradução na biblioteca digital da Unicamp, disponibilizada de graça, né, em PDF, para quem quiser ler. Livro grande, né? Mas nesse livro ele tenta, dentro da prática historiográfica da época, especular como seria o que nós podemos chamar de proto-religião dos tempos antigos na Grécia.
Proto, porque nós não temos registros históricos detalhados. Nesse período do qual ele fala, a escrita grega ainda não havia sido inventada. Mas ele postula que, ainda que acreditando na eternidade da alma, eles acreditavam naquela época que essa alma ficava presa aos restos mortais do defunto. E por isso as pessoas que prestavam culto a esses mortos tinham que fazê-lo no local de sepultamento. Então tá aí, né? O culto religioso ele era presidido pelo chefe de família e, obviamente, só tinham direito a esse culto os membros da família que moravam ali na terra. Quem não fosse membro da família, né? Quem fosse um estrangeiro, por exemplo, que chegou ali de gaiato para vender alguma coisa, esse cara não tem direito ao culto religioso. Da mesma forma que o cara que é exilado, ele não só não tem direito ao culto religioso, como ele, como exilado, não vai ser cultuado por ninguém, né? Daí que a gente entende, então, por que o exílio para o grego é algo culturalmente pesadíssimo, pior que a própria morte. Bom, naturalmente, conforme o tempo vai passando, as coisas tendem a ir mudando, evoluindo, né? O telefone sem fio, com os defeitos que ele passa de geração em geração, ele é bastante generoso com a fantasia, especialmente numa época em que não existia escrita ainda. Muitos dos mitos gregos foram gerados dentro desse ambiente de confusão. O próprio Heródoto, naquela época, já tinha teorias muito boas sobre o processo. Mas o meu ponto é que a nobreza, quer dizer, a turma que detém o direito sobre a terra e por isso detém o direito sobre a administração dessa terra, que cria uma tradição de conhecimento especializado sobre formas de gerir essa terra, né, que incluem o exercício militar, essa classe aí se confunde sua origem com a classe religiosa. Vai demorar na história para que essas especializações sigam caminhos divergentes, mas o vocabulário que liga essas duas coisas continua influenciando a nossa maneira de conceber o mundo até hoje, para vocês verem o peso que a gramática tem na nossa inteligência. Então, o que acontece? Quando a gente vê alguém falando de clero, nós temos que tentar entender como essa pessoa concebe clero. Temos que tentar perceber se mesmo fazendo uma separação ideal ali entre o primeiro e o segundo estado da França pré-revolucionária, se o cara não entende que essas duas coisas estão tão intimamente ligadas que elas não podem ser entendidas uma sem a outra, né? Vamos olhar então o modelo do que seria um Estado clerical, tomando como exemplo a França medieval. No modelo feudal, o poder político era bastante descentralizado, porque era impossível para um rei naquela época, né, sem internet, sem telefone, sem nenhuma burocracia desenvolvida, que ele controlasse tudo que acontecia no seu território, né? Não dá, ele não fica sabendo. Muitas vezes, né, uma nota demora semanas para poder chegar até um rei pedindo socorro militar, por exemplo, e ele vai demorar meses para responder, porque até ele organizar a tropa, né, convocar os vassalos e juntar todo mundo para marchar até o lugar, quer dizer, era tudo muito lento, a comunicação era muito lenta. Então, o rei não conseguia controlar diretamente todos os territórios do reino. Ele controlava esses territórios indiretamente através de uma cadeia hierárquica que funcionava de forma subsidiária. Como assim? Né? Por essa dificuldade de comunicação, quem tinha que resolver os problemas eram, naturalmente, as instâncias inferiores da pirâmide, porque elas estavam ali, vendo a coisa acontecer. Então, as famílias, que são a primeira célula de poder da sociedade, resolviam os problemas que caíam no colo delas para resolver, como a educação dos filhos, a alimentação dos filhos, né, onde vai morar, o que vai fazer, como vai trabalhar, etc. E tal. Parece que é simples, que é uma bobagem isso aí, mas será que a gente tem esse poder hoje de resolver os nossos próprios problemas? Você acha que você consegue educar o seu filho em casa, por exemplo? Né? Tenta fazer isso para você ver a cadeia que você vai levar. Nem consertar a sua própria rua, se ela estiver esburacada, você não pode, você vai ser autuado pelo poder público. Né? Então, assim, nós não temos o direito de resolver os nossos problemas aqui. O Estado interfere em tudo. Naquela época, não. Não era simplesmente o direito, era o dever das famílias resolverem os próprios problemas. Apenas quando eles não conseguiam resolver os próprios problemas, ou então quando, sei lá, o problema era o conflito entre duas famílias que não têm autoridade uma sobre a outra, é que eles vão recorrer à autoridade auxiliar, subsidiária, né, de um nobre em uma instância imediatamente superior. Seria, no caso, sei lá, por exemplo, um barão, né? Veja aqui que eu estou usando alguns poucos títulos genéricos para facilitar a compreensão. É claro que esse jogo, né, de vassalagem, né, de cadeia hierárquica, era muito mais complicado naquela Europa feudal. Existiam também muitos outros títulos, né, cada um com uma função específica, mas enfim. Então, a título de ilustração. Um barão detinha, sim, o poder, né, a prerrogativa de resolver os conflitos entre seus vassalos diretos. Só que esse poder não era ilimitado. Ele não podia simplesmente julgar uma situação da maneira como ele queria.
O direito na Europa da época, na França, sobretudo, ele era consuetudinário. Quer dizer, os costumes locais tinham força de lei. Então ele tinha que respeitar esses costumes locais sob a pena de perder o próprio título. Isso era um negócio gravíssimo, né? Os idosos, por exemplo, de uma comunidade, eles eram figuras de prestígio, porque visto que eles tinham visto como as coisas funcionaram ao longo de muito mais tempo, eram eles que iam chegar para poder resolver uma questão qualquer, né? Quer dizer, os idosos eram fonte de direito. Olha que coisa maravilhosa que era. E os costumes locais, eles estavam naturalmente intimamente ligados à prática religiosa. Aí beleza, né? Tá, não conseguindo resolver um problema ali, ou talvez existindo conflito com um outro senhor feudal, né, com um outro barão, e, né, quer dizer, um barão não tem autoridade sobre o outro, eles vão precisar recorrer à instância imediatamente superior, que seria, por exemplo, um conde. Esse cara tinha barões como seus vassalos diretos, e a ele cabia lidar com tudo que os barões não conseguissem resolver entre si. Mas, conforme cresce o território, cresce o reino, né, cresce a população, vão surgindo muitos condes, e isso demanda uma instância superior de autoridade que faça pelos condes o que eles fazem pelos barões. Esse senhor, no caso, é o duque, que é o cargo mais elevado abaixo do rei. E o rei faz, no caso, pelos duques, basicamente o mesmo serviço. Então, vocês veem que a pirâmide de poder, né, essa hierarquia era uma coisa muito organizada e descentralizada. Né? Só um pouquinho de responsabilidades caía, na verdade, na mão dos reis. Conforme você vai se aproximando da base da pirâmide, os problemas vão se tornando mais reais, mais concretos. Né? Mas tá, até aí tranquilo. Só que nem só de fortes militares e de campos verdejantes vive um reino. Existem também as cidades, por exemplo, que funcionam com uma dinâmica muito diferente de uma propriedade rural. Né? Como autarquias, as cidades tinham sistemas políticos muito variados. Em alguns casos, a gente tinha representação direta, né, quer dizer, eleições diretas para um prefeito, né, e isso tudo sem prejuízo da ordem hierárquica. Esse prefeito deveria obrigações de vassalagem também à instância superior. Além das cortes e das cidades, existia também a situação em que um mosteiro ou uma abadia controlava diretamente o território. Nesse caso, caía nas mãos da igreja não só uma função burocrática, como o recenseamento pelos registros de batismo, mas também a administração direta de um pedaço de terra, com pessoas que estariam sujeitas à autoridade direta de um religioso. Né? Até nas instâncias superiores, era possível que um bispo ou um abade tivesse autoridade sobre outras propriedades religiosas e também outras propriedades não religiosas. Né? Então, assim, não era só uma participação burocrática, igual a turma fala, a participação da igreja no Estado era para questão de documentação. Não, eles tinham, nesse Estado clerical francês, participação direta na administração do reino. Né? E não era só isso. Tem uma outra função também para a inclusão de uma classe religiosa no corpo estatal. O clero era responsável por delinear as diretrizes morais que serviriam como fonte regulatória das instituições civis. O próprio conceito de nobreza, nessa época, se confunde com o conceito católico de santidade. Ou seja, que o nobre deve ser justo, né? Ele deve ser corajoso, deve ser humilde, deve proteger os mais fracos e não oprimi-los. Né? E tudo isso sob o risco de perder o próprio título. Né? E isso acontecia com mais frequência do que vocês imaginam na Europa medieval. Então, mesmo hoje, que o termo perdeu parte do seu peso semântico, né? Nós costumamos classificar os atos de caridade e de humildade como atitudes nobres. Bom, e o maior símbolo dessa influência moral da religião sobre o Estado é o costume de o Papa conduzir cerimônias de coroação, indicando que o rei está sujeito sim a um poder, o poder de Deus. Né? Dessa forma, nós temos então dois estados especializados em coisas diferentes. Um deles é o clero, responsável pela atividade intelectual que engloba a ciência moral, ao passo que o outro, que é a nobreza, é responsável pelas preocupações militares e jurídicas. O que seria o terceiro estado? O terceiro estado é o povão, que fica então responsável por aquilo que o povão naturalmente faz, que é trabalhar para sobreviver e vender o excedente, dentro, é claro, das diretrizes morais oferecidas pelo clero. Então, o povão é a classe econômica por excelência. Eu estou colocando povão aqui, todo mundo no mesmo saco, tá? Desde os banqueiros até o sapateiro. Então, assim, tinha um sistema político organizado, então, só que não positivado. E isso permitia o funcionamento de um direito quase que plenamente consuetudinário.
Essa era a estrutura, então, do Estado da França no período feudal. E isso, minha gente, é um Estado clerical. Tá? Não é ter Deus seja louvado estampadinho ali no dinheiro, né? E nem um crucifixo em alguma sala aleatória do Congresso. Bom, analisamos então uma ponta, né, que seria o que é o Estado clerical. O que seria então o Estado laico, que é a outra ponta, né, desse espectro aí? Na Revolução Francesa teve um probleminha, né, como vocês sabem. Resumindo uma longuíssima história, o rei da França escutava as opiniões dos estados pelo seu consenso interno, contando um voto para cada um desses estados. Quer dizer, o que a nobreza acha dessa questão? O que a igreja acha? E o povo? O que acha? Né? Então, negociando com essas três instâncias aí na própria cabeça, o rei podia tomar uma decisão de maneira um pouco mais educada, né? Quer dizer, instruída. Mas, o que acontece? Como o primeiro estado, que era a igreja, era amigo do segundo estado, que era a nobreza, amigo em que sentido? Eles queriam as mesmas coisas e odiavam as mesmas coisas. Né? Existia uma simbiose aí entre nobreza e igreja. Faz parte da natureza desses dois estados que seja assim. Né? Esses dois estados estavam sempre em conluio na hora de fazer as audiências com o rei. Dificilmente a igreja e a nobreza estavam em desacordo. E esses dois estados em união estavam sempre contra a militância revolucionária organizada. Só que os representantes militantes do terceiro estado, popular, queriam mais poder e reivindicaram o voto por cabeça, dizendo que a soma do primeiro estado e do segundo estado representava uma minoria e que só o povão composto pela maioria era o que sabia o que era bom mesmo para a França. Sim, conseguir o voto por cabeça não adianta de absolutamente nada, porque era, no fim das contas, o rei que tomava as decisões, ele que tinha a última palavra. Né? Mas vocês percebem como que nesse cenário a nobreza e a igreja se confundem no objetivo político revolucionário? Né? Mesmo no aspecto teórico. Né? Assim, os teóricos iluministas que precederam a Revolução Francesa, eles falam sim de Estado secular, né? Eles isolam essa questão da religião na hora de teorizar, eles criticam o envolvimento da igreja, não só a católica, mas especialmente a católica, né? Porque todos eles têm ojeriza de religião. Né? Mas se nós observarmos o que a gente fala, vamos pegar o Kant, por exemplo. Em 1784, você veja que 5 anos antes deles botarem fogo no parquinho lá na França, ele publicou um artigo no Berlinische Monatsschrift, que era um periódico famosinho lá do Reino da Prússia, respondendo à pergunta o que é iluminismo. Eu estou aqui com um artigo traduzido pela Mary Smith, da Universidade de Columbia, porque eu ainda sou basicamente um analfabeto em alemão, mas vamos ver que coisa interessante, como que o Kant constrói essa questão do iluminismo. Então está aqui o texto. O que é iluminismo? O Kant começa com uma definição bastante ilustrativa aqui, dizendo que o iluminismo é a saída do ser humano desse estado auto-infligido de menoridade. Ele vai definir essa menoridade para frente. Ele vai falar, se você tem um livro, se eu tenho um livro que pensa por mim, você tem um padre, um pastor, um sacerdote que age como minha consciência, um médico que receita minha dieta. Então, eu não preciso fazer esse exercício de pensar por conta própria. Ele continua a crítica falando aqui na frente, né? Tá lá, ó, não discuta, né? Se o oficial do exército diz, não discuta, faça lá o exercício, né? O coletor de impostos diz, não discuta, pague, né? O sacerdote lá vai dizer, não discuta, acredite. Né? Então, assim, ele faz essa crítica aqui bastante pesada em cima dessa questão da autoridade. Fica bem claro, então, que o interesse do Kant e de outros filósofos iluministas não é simplesmente promover uma separação inocente entre a igreja e o Estado. Né? O interesse aí é promover uma rebeldia aberta contra todo e qualquer tipo de autoridade constituída. Né? Mais lá para o fim do artigo, ele faz aqueles atenuantes. Então, não é para você desobedecer o seu oficial. Você, como acadêmico, pode dizer para o seu oficial, né, dizer publicamente para os outros soldados que você não concorda com o que ele está fazendo. Então, você vai tecer uma crítica aí acadêmica, racional. Né? Ou então, como padre, você tem sim que obedecer ao dogma que você professa, você fez um juramento e tudo mais. Mas como acadêmico, você tem a obrigação de ir contra o seu bispo, contra o seu papa, e questionar, etc. Então, assim,
essa coisa de você ir contra esse espírito de rebeldia, de não aceitar autoridade nenhuma, e veja bem, não é só de pessoas, não, é de livros também, né? É do médico, da comunidade científica, ou de quem quer que seja, né? Essa é a essência iluminista. É, apesar dele fazer esses atenuantes todos, né, dizer que o soldado tem que obedecer sim, etc., para ele não ser enforcado pelo nosso amigo lá, o Frederico II, né? Eu não sei o que o Fred estava pensando aí, mas isso para mim tem cara de motim, independentemente do que ele manda fazer no finalzinho ali ou não. Talvez se ele soubesse o dano que o Manuel ia causar a longo prazo. Enfim, a consideração que falta fazer é que essa ideia de Estado e Igreja não se misturarem não é uma prerrogativa iluminista. Ela surgiu no seio da própria Igreja Católica, inclusive antes da queda do Império Romano. Né? Santo Agostinho, por exemplo, ele deu um tapa na questão, claramente com outros objetivos, né? Mas o que caracteriza o tom iluminista dessa coisa de Estado secular não é simplesmente aquela separação entre Igreja e Estado pelo mútuo benefício das duas instituições, mas a sua separação em prol da destruição de ambas, para que só assim uma nova autoridade pudesse emergir. A prova disso é que ao longo do curso da Revolução, o que se propôs não era a secularização da monarquia nobiliárquica, mas sim um governo encabeçado totalmente por leigos, no sentido mais abrangente do termo. Nada de classe especializada, nada de nobres, nada de reis. O clero, evidentemente aqui a classe instruída para o exercício do poder em qualquer esfera que seja, estava terminantemente excluído da cena política que ele antes dominava. E agora, com a cena política nas mãos da classe econômica, o poder deixou de ser uma nobiliarquia regulada pela religião para se tornar uma plutocracia, cujo sistema moral é gerido pela mesma classe governante. O Estado se apropriou de todas as funções que eram repartidas entre três classes e, então, nesse caso, nesse contexto, quem arrebanhasse mais dinheiro e influência entre os plutocratas era quem definiria o rumo das coisas a partir de então. Bom, com o avanço do século, outros estados laicos foram surgindo pela Europa. E essa tendência revolucionária não demorou a se espalhar pelo mundo todo. Em alguns lugares, a ruptura completa com o clero, ou seja, com a classe instruída como um todo, não gerou bons frutos. E o resultado disso foi o estabelecimento de algumas monarquias que não tivessem uma religião oficial. Na própria França aconteceu isso aí, né? Em outros, ela não fez sucesso nenhum. Você veja que a Inglaterra até hoje é uma monarquia anglicana, ou seja, a Inglaterra não é um Estado laico, apesar de permitir um alto grau de liberdade religiosa. Mas em outros lugares, como no Brasil, essa ruptura foi total, de modo que nós não temos mais uma classe política separada da plutocrática e nem uma religião oficial que participe do Estado em nível nenhum. Isso, minha gente, é Estado laico, tá? Então, vejo que em nenhum momento a laicidade do Estado impede que as leis e as instituições sejam feitas de acordo com a consciência geral da população. Se a maioria da população é cristã, é perfeitamente natural que as leis sejam a cara da maioria, ainda que a religião cristã não participe formalmente do Estado. Isso não é Estado clerical, isso nada mais é que um dos efeitos práticos de uma democracia. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aí a sua curtida e se inscrever no nosso canal.